Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. Mercado financeiro reduz pela 7ª semana consecutiva a previsão de inflação para 2022. E você vai ver também. TSE recebeu 12 pedidos de candidatura à presidência. O prazo para registro acaba hoje. Alta de roubos de celulares faz disparar em até 80% as vendas de seguros para os aparelhos. Mais de 40 países assinam declaração exigindo a retirada das tropas russas da Ucrânia. Demissão voluntária. Quase 3 milhões de brasileiros pediram demissão nos 5 primeiros meses do ano. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a Petrobras anunciou hoje a redução do valor do litro da gasolina vendido às distribuidoras de R$ 3,71 para R$ 3,53, o equivalente a 18 centavos por litro. O novo valor passa a valer a partir de amanhã. O valor do litro vendido às distribuidoras terá queda de 4,8%. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos. Segundo a petroleira, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. O mercado financeiro reduziu pela 7ª semana consecutiva a previsão de inflação para 2022. De acordo com o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, este ano deve fechar em 7,02% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Há uma semana, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, estava projetado em 7,11% para 2022 e há 4 semanas em 7,54%. Para 2023, a inflação projetada é de 5,38%. Há uma semana estava em 5,36% e há 4 semanas em 5,20%. Aumentou também a previsão para 2024, de 3,3% há uma semana para 3,41%, segundo o boletim divulgado. Para 2025, a projeção do mercado mantém-se há 57 semanas em 3%. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliam dados mais fracos que o esperado vindos da economia da China. A moeda norte-americana subiu 0,38% e encerrou o dia cotada a R$ 5,09 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, subiu hoje mesmo após os dados econômicos vindos da China. O índice teve alta de 0,24% a 113.032 pontos. E olha só, a prévia do PIB do Banco Central indicou expansão no segundo trimestre do ano. Pela 7ª vez seguida, o mercado financeiro projeta aumento do Produto Interno Bruto em 2022. O Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do resultado do PIB, indicou que a economia registrou melhora com alta de 0,57% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os 3 primeiros meses de 2022. O indicador do Banco Central teve alta superior às estimativas do mercado financeiro em junho e subiu em relação a maio. A prévia do PIB também cresceu em comparação com junho de 2021.
Os números oficiais do Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos no país, serve para medir a evolução da economia e devem ser divulgados no dia 1º de setembro. De janeiro a junho, a economia brasileira cresceu 2,24%. A alta foi de 2,18% no acumulado de 12 meses. De acordo com o IBGE, impulsionado pelo setor de serviços, o PIB registrou crescimento no primeiro trimestre deste ano. Esse foi o terceiro resultado positivo seguido. Para este ano, os economistas do mercado financeiro projetam uma expansão de cerca de 2%. O governo federal está preparando um novo decreto que reduz em 35% o imposto sobre produtos industrializados. A equipe econômica também vai elevar de 65 para 125 o número de produtos industriais que vão continuar a pagar o imposto. Dessa forma, 98% dos produtos similares feitos em Manaus não terão benefício. Essa será a terceira tentativa consecutiva, já que os 2 primeiros decretos foram derrubados por liminares do Supremo Tribunal Federal, que entende que a medida reduz a competitividade da Zona Franca de Manaus. Os produtos feitos em Manaus não pagam IPI, ao contrário do resto do país. Vários setores da indústria brasileira publicaram um manifesto nos jornais criticando a decisão do STF e se oferecendo para mediar o diálogo entre os poderes. A alta de roubos faz disparar em até 80% a venda de seguros para celular. As coberturas incluem quebra de tela, assaltos e furtos. O cliente pode receber reembolso integral, conserto ou um aparelho recondicionado. Segundo o Instituto de Segurança Pública, um celular é tirado de seu dono a cada 12 minutos no estado do Rio de Janeiro, que registrou 13.796 furtos de aparelhos no primeiro semestre, um aumento de 135,3% em relação a 2021. Já no estado de São Paulo, o próprio governo informa que um smartphone é roubado a cada 3 minutos e há pouco mais de 10 dias, a Polícia Civil divulgou que só de janeiro a maio o número de roubos de aparelhos cresceu 815%. Com a explosão dos roubos e furtos de celulares nas principais capitais, muita gente já está recorrendo ao seguro para o smartphone, o novo queridinho das seguradoras, que só neste ano tiveram um aumento de 80% nas vendas desse produto em todo o país. Quase 3 milhões de brasileiros pediram demissão nos 5 primeiros meses do ano. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Há 3 meses, o Gilberto pediu demissão da empresa onde trabalhava. Também, depois da proposta que recebeu, não pensou 2 vezes. Essa nova empresa me proporciona uma estabilidade de trabalho maior e também agrega muito no meu currículo profissional, né? Fora o sonho de morar na Europa, né? Aqui você tem acesso a muitos países, né? 1 hora, 2 horas você está em qualquer um país na Europa e os voos são muito baratos. Por exemplo, essa semana mesmo eu estou na Inglaterra. Na Inglaterra e com o salário atual, que é quase o dobro do que ganhava aqui. E isso só em uma das empresas em que trabalha, porque há pouco tempo conquistou mais um emprego e outra remuneração. É que a área em que ele atua é uma das que mais crescem no mundo. Abre portas o tempo todo e faz com que esse mercado gire bastante. A área de TI é uma área que sempre está em evolução, sempre está mudando, então você ficar no mesmo lugar muito tempo não é bom para a sua carreira. Também por isso são eles que engrossam a estatística da demissão voluntária. Entre as 10 ocupações que estão no topo do ranking dos pedidos de demissão, 6 são do setor de tecnologia da informação. São profissionais que, em sua maioria, encontram em outras empresas oportunidades mais vantajosas, mas não é só isso não. Segundo especialistas, entre os quase 3 milhões de brasileiros que pediram a conta entre janeiro e maio deste ano,
Muitos o fizeram por estarem em busca de novas modalidades de trabalho ou novos desafios. Segundo este economista, o número de demissões voluntárias está diretamente ligado ao período de pandemia, em que grande parte dos profissionais ficaram em home office e tiveram tempo para desenvolver novas habilidades. Com a retomada das atividades econômicas, o que acaba acontecendo é que você tinha que fazer uma opção entre voltar ao trabalho tradicional presencial que muitos empregadores exigiram ou fazer uma aposta em uma nova empreitada, tornando-se, digamos assim, patrão de si mesmo, se tornando empreendedor e tocando seu próprio negócio. Mas antes de pedir demissão, é preciso ficar atento a algumas questões, a começar do aviso prévio. Se ele não conceder esse aviso prévio ao empregador, se ele não comunicar com antecedência, o valor do aviso prévio pode ser descontado de suas verbas salariais que ele tem que receber na rescisão do contrato. O maior prejuízo no pedido de demissão é ele não vai levantar o fundo de garantia do tempo de serviço. E não vai receber a multa de 40% sobre esse fundo de garantia, que normalmente é paga na dispensa do empregado. Após a reforma trabalhista em novembro de 2017, surgiu uma nova possibilidade de acordo entre empregado e empregador. A rescisão não é feita nem por dispensa, nem por pedido de demissão. Mas, em regra, isso é feito para que ninguém tenha que dar aviso prévio para ninguém, nem empregador para o empregado, nem empregado para o empregador. Então, fica os dois lados sem a obrigação do aviso prévio e o empregado poder liberar o fundo de garantia. Por esse acordo, ele pode liberar o fundo de garantia. E aí o caminho está livre para o início de uma nova jornada. E a economia do país agradece. Essa demissão voluntária não é uma demissão para você ir trabalhar num concorrente, em outra empresa. É uma decisão que é uma mudança de vida, uma mudança de expectativas. Isso aumenta as possibilidades de PIB, de crescimento, de circulação de dinheiro, de geração de novos empregos, porque essas pessoas se tornarão empreendedoras e empregadoras no futuro. Então, isso tudo para a economia é diversificação e crescimento. E veja a seguir, TSE recebeu 12 pedidos de candidatura à presidência. O prazo para registro acaba hoje. E ainda, mais de 40 países assinam declaração exigindo a retirada das tropas russas da Ucrânia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma nova ferramenta de fiscalizar o trânsito no Rio começa a funcionar. Trechos de avenidas movimentadas em Copacabana passam a ser fiscalizadas por vídeo monitoramento, ativados a partir desta segunda-feira. O objetivo é identificar, através de câmeras de monitoramento, infrações cometidas no trânsito. Assim, guardas municipais que atuam no Centro de Operações do Rio poderão multar em tempo real veículos que forem flagrados pelo sistema de câmeras, desrespeitando regras de estacionamento e paradas, sem precisar abordar o condutor. A instalação acontece por uma parceria entre a Prefeitura da cidade do Rio, Companhia de Engenharia de Tráfego, Guarda Municipal e outros órgãos. As vias monitoradas pelas câmeras receberão sinalização especial, indicando a fiscalização por vídeo monitoramento. E o Hemointo pede ajuda à população para equilibrar o estoque de sangue. O Hemointo, banco de sangue do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, pede que a população se mobilize para recompor o estoque de sangue, que está 80% abaixo do nível ideal para sangue
O negativo. A doação pode ser feita por pessoas que tenham de 16 a 69 anos de idade, que pesem mais de 50 quilos e apresentem bom estado de saúde. O doador deve portar um documento original de identificação e não pode estar em jejum. Os voluntários não precisam realizar agendamento prévio para realizar as doações. O Instituto oferece transporte gratuito para doações feitas em grupos e marcadas com a equipe de captação. Eu fico por aqui, mas volto amanhã com mais informações do Rio de Janeiro. Até lá! Obrigada, Anderson, e até amanhã. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 5 dias a partir de hoje para a União e os governos estaduais detalharem um plano estratégico no combate à varíola dos macacos, além de um calendário nacional de vacinação para grupos de risco e para a população em geral. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também têm o mesmo prazo para se manifestar. O hospital, que é referência no tratamento de câncer em São Paulo, o AC Camargo, vai deixar de atender os pacientes do SUS a partir do dia 9 de dezembro. A medida faz parte de um plano de readequação em razão de uma defasagem na tabela do SUS. A Prefeitura afirmou que os pacientes serão atendidos pelos demais centros municipais após o término do contrato. O hospital recebe pacientes da rede particular e pública desde 1953. E olha só, termina hoje o prazo para o pedido de registro de candidaturas às eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos de candidatura à presidência. Até o dia 12 de setembro, a Justiça Eleitoral deve analisar as solicitações. Os partidos políticos, federações e coligações partidárias têm até hoje para pedirem os registros de candidatas e candidatos nas eleições deste ano. O prazo é até 7 horas da noite para entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos candidatos a presidente, ou nos tribunais regionais eleitorais nas disputas por outros cargos. De acordo com o calendário eleitoral, os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos devem ser analisados e julgados pelos tribunais eleitorais até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. Cada partido pode apresentar apenas um candidato a presidente e vice, governador e vice e senador com suplentes. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, as legendas podem apresentar candidatos em número equivalente ao número de vagas a serem ocupadas na Casa Legislativa mais uma. A legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais devem ser preenchidas por mulheres. E nos destaques internacionais, mais de 40 países assinaram uma declaração pedindo uma retirada imediata das tropas russas da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Enquanto isso, cada vez mais isolado, Vladimir Putin tenta estreitar laços com outros países. As atenções seguem voltadas para a região de Zaporizhia, onde os bombardeios têm ameaçado a maior usina nuclear da Europa. Enquanto Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a responsabilidade, 42 países assinaram uma declaração pedindo a retirada imediata das tropas russas que estão há meses na usina nuclear de Zaporizhia. A carta diz que a presença de armas e militares na usina é inaceitável, porque viola os princípios de segurança estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica e inviabiliza os trabalhos dos técnicos ucranianos que operam a fábrica. Os países, entre eles Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, pedem o fim imediato da ocupação russa. A ONU já emitiu alerta para um risco real de um desastre nuclear, cada vez mais distante, especialmente das potências ocidentais. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que valoriza os laços com países da América Latina, da África e da Ásia e está pronto para oferecer armas modernas para seus aliados. O governo russo afirmou que estreita laços com Kim Jong-un da Coreia do Norte
E ainda que vai trabalhar até com o Talibã, se for necessário. Pequim pediu hoje que os Estados Unidos parem de desafiar a China e realizou novos exercícios militares ao redor de Taiwan. Após Nancy Pelosi, 5 senadores norte-americanos viajaram à ilha no fim de semana. 5 parlamentares dos Estados Unidos, liderados pelo senador Ed Markey, chegaram a Taipei na noite de ontem. O segundo grupo de alto nível a visitar a cidade depois da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto, o que desencadeou vários dias de jogos de guerra chineses. O Ministério da Defesa da China disse em um comunicado separado que a viagem dos parlamentares infringiu a soberania e a integridade territorial da China e expõe totalmente a verdadeira face dos Estados Unidos como um sabotador da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. A delegação dos Estados Unidos se reuniu com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen nesta segunda-feira. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 15 aeronaves chinesas cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, uma barreira não oficial, acrescentando que condena os novos exercícios da China e os enfrentará calmamente. A China considera Taiwan parte de seu território. Já Taiwan, que tem um governo próprio, se considera independente. Hoje completa um ano que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão. A data foi celebrada em Cabul por membros do regime, enquanto agências de ajuda humanitária alertam que metade da população vive na extrema pobreza. O primeiro ano do regime foi turbulento e marcado por um grande retrocesso nos direitos das mulheres e o agravamento da crise humanitária. Em agosto de 2021, os extremistas capturaram Cabul após o fim da intervenção militar internacional de 20 anos liderada pelos Estados Unidos. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Não fomos dignos disso. Nunca esqueceremos em nossa vida a felicidade daquele dia em que Deus nos deu tamanha vitória. Por isso estamos muito felizes. Obrigado, Deus. A retirada caótica das forças estrangeiras prosseguiu até 31 de agosto, com dezenas de milhares de pessoas correndo desesperadas para o aeroporto de Cabul com a esperança de sair do Afeganistão. Até o momento, nenhum país reconheceu o regime talibã. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo com o Leonardo Félix, que traz informações e curiosidades sobre a competição. É isso mesmo, é o Boletim Esquenta Qatar 2022. Seja muito bem-vindo, Léo. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Vamos falar do segundo Mundial da história, realizado na Itália, em 1934. O torneio contou com 16 seleções e a final reuniu o país sede e a Tchecoslováquia. A Azura se sagrou campeã mundial pela primeira vez ao vencer por 2-1. Essa Copa teve alguns fatos curiosos. O jogador da seleção suíça, Leopold Kierholz, tinha uma alta miopia e jogou usando óculos. Mesmo assim, ele marcou 3 gols no torneio. Já o meio-campo da seleção italiana, Luigi Bertolini, entrou usando faixas de pano na cabeça, porque na época as bolas usadas na competição tinham posturas muito grosseiras que feriam a pele na hora do cabeceio. É isso aí, faltam 97 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, contagem regressiva, né, Ju? Vai ser muito bacana, hein? E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você.